o demônio com o qual Jesus se recusou a lidar. Em 1952, o Senhor Jesus Cristo me apareceu numa visão e falou comigo por mais ou menos 1h30 sobre o diabo, demônios e possessão demoníaca. No final daquela visão, um espírito maligno que parecia um macaquinho ou um duende correu entre mim e Jesus, espalhando alguma coisa parecida com fumaça ou nuvem escura. Então este demônio começou a pular gritando com uma voz estridente: Yak-tiak, yak-tiak, yak-tiak. Eu não podia ver a Jesus, nem entender o que ele dizia. Durante todo o tempo dessa experiência, Jesus estava me ensinando alguma coisa. E se prestar atenção, você encontrará a resposta aqui para muitas coisas que o têm perturbado. Não podia compreender porque Jesus permitia ao demônio fazer tanta algazarra. Fiquei imaginando a razão porque Jesus não repreendeu o demônio para que eu pudesse ouvir o que ele falava. Esperei algum tempo, mas Jesus não tomou nenhuma atitude com relação ao demônio. Jesus ainda estava falando, mas eu não podia entender uma palavra sequer do que dizia e eu precisava ouvir, porque ele dava instruções referentes ao diabo, demônios e como exercer autoridade. Pensei comigo mesmo, será que o Senhor não sabe que não estou ouvindo e que o que ele queria que eu ouvisse? Preciso ouvir isto, estou perdendo. Quase entrei em pânico. Fiquei tão desesperado que gritei, no nome de Jesus, espírito tolo, te ordeno que pares. No mesmo instante que disse isso, o demôniozinho caiu no chão como um saco de feijão e a nuvem negra desapareceu. O demônio ficou ali no chão tremendo, choramingando e gemendo como um cachorrinho acossado. Nem olhava para mim. Não somente cales a boca, mas saia daqui em nome de Jesus. Ordenei. Ele foi embora correndo. O Senhor sabia exatamente o que estava em minha mente. Eu estava pensando, por que ele não fez nada? Por que permitiu isso? Jesus me olhou e disse, se você não tivesse tomado uma atitude a respeito, eu não poderia também. Ao ouvir isto, tomei um verdadeiro choque. Fiquei pasmo. Respondi, Senhor, acho que não o ouvi direito. O que o Senhor disse é que não faria, não foi? Ele respondeu, não. Se você não tivesse tomado nenhuma atitude, eu também não poderia. Repeti tudo por 4 vezes. Ele era enfático ao dizer, não disse que não faria, disse que não poderia. Disse, ora, querido Senhor, é impossível aceitar isso. Nunca ouvi e nem preguei nada assim na minha vida. Disse ao Senhor que não me importava quantas vezes o vira em visões. Ele teria que me provar o que dizia com pelo menos 3 escrituras do Novo Testamento, porque não estamos vivendo debaixo da velha aliança, estamos vivendo sob a nova. Jesus sorriu suavemente, dizendo que me daria 4. Então eu disse, já li todo o Novo Testamento 150 vezes e muitos trechos dele, mais do que isso. Se isso está lá, é novidade para mim. Lidando com o diabo. Jesus respondeu, filho, há muita coisa lá que você não sabe. Ele continuou, em nenhuma só vez no Novo Testamento, a igreja foi convocada a pedir que Deus, o Pai, ou Jesus, fizesse qualquer coisa contra o diabo. De fato, pedir isto é desperdício de tempo. O crente é conclamado a fazer alguma coisa com referência ao diabo. A razão disso é porque você tem autoridade para fazê-lo. A igreja não tem que orar a Deus, o Pai, acerca do diabo. A igreja tem que exercitar a autoridade que lhe pertence. O Novo Testamento fala aos crentes que façam eles mesmos algo a respeito do diabo. O menor membro do corpo de Cristo tem tanta autoridade, tanto poder sobre o diabo como qualquer outro, sendo que, a menos que os crentes façam alguma coisa no tocante ao diabo em muitas áreas, nada será feito. Cremos que certas pessoas têm poder. Não, Jesus disse que o menor membro do corpo de Cristo tem tanto poder sobre o diabo como qualquer outro. E quando começamos a crer nisso, é aí que estamos começando a realizar o trabalho. Jesus continuou, fiz tudo o que tinha que fazer a respeito do diabo, até que o anjo desça do céu, tome a corrente e amarre-o no fundo do abismo profundo. Veja Apocalipse capítulo 20, versículo 1 ao 3. Isso foi um choque para mim. Agora ele diz, aqui estão as 4 referências que provam isso. A primeira de todas, quando ressuscitei dentre os mortos, disse, toda autoridade
me é dado no céu e na terra. Mateus 28, 18. Mas imediatamente deleguei minha autoridade sobre a terra à igreja, e somente posso operar através da igreja, pois sou a cabeça da igreja. Sua cabeça não pode exercitar qualquer autoridade, seja onde for, a não ser através de seu corpo. A segunda referência que Jesus me deu encontra-se em Marcos 16, 15 ao 18. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ele diz: o primeiro sinal que seguirá qualquer crente, não qualquer pastor ou evangelista, é que expulsarão demônios. Isso significa que em meu nome exercerão autoridade sobre o diabo, porque eu deleguei à igreja minha autoridade sobre o diabo. Lembre-se, Colossenses 1,13 diz: aquele que nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Uma tradução diz: o Pai nos libertou do poder das trevas. A palavra grega poder significa autoridade. O verso deveria ser assim: o Pai nos libertou da autoridade das trevas e nos transportou para o reino de seu querido Filho. Deus já nos libertou da autoridade das trevas, portanto, temos o direito de falar às trevas, isso é, a Satanás e seu reino, e dar-lhes ordens, exercitando autoridade sobre outros. Os crentes têm autoridade sobre o diabo. Podem anular o poder do diabo se este se manifestar em qualquer área de sua vida ou das vidas dos seus amados. Eles têm autoridade. Eles serão livres do inimigo, já que obtiveram o direito de exercitar autoridade sobre ele. Isso não significa, entretanto, que sairão às ruas expulsando o diabo de todos que encontrarem. Significa, primeiramente, que exercerão autoridade sobre o diabo e suas próprias vidas. Você tem que entender que tem autoridade sobre sua própria casa, mas não tem sobre a de outra pessoa. A autoridade espiritual é muito semelhante à autoridade natural. Por exemplo, você não tem autoridade sobre meu dinheiro. Você não pode me dizer o que fazer com meu dinheiro, a menos que lhe dê permissão para isso. Você não tem autoridade sobre meus filhos. Você pode fazer com que o diabo desista de algumas de suas manobras na vida de uma outra pessoa, mas você não pode sempre expulsá-lo, porque não tem autoridade naquela casa. Aqui está algo muitas vezes mal entendido. Somente através da intercessão podemos exercer a autoridade espiritual na família de uma outra pessoa. A próxima referência que Jesus me deu foi em Tiago 4,7. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O sujeito do verbo resistir é vós. O crente tem que ter autoridade sobre o diabo, ou a Bíblia não diria para fazer alguma coisa no tocante ao diabo. A Escritura não diz que o diabo fugirá de Jesus. Diz que ele fugirá de você. Da mesma maneira, você não ora para que Jesus imponha as mãos sobre o enfermo. Você o faz. Observe também que as mãos não estão localizadas na cabeça. As mãos estão no corpo. Eles imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Quando você impõe as mãos, está exercendo autoridade sobre o diabo. Essa autoridade é sua. Sinta-se você possuidor dela ou não. A autoridade não tem nada a ver com os sentimentos, porém você precisa exercitá-la. Após aquela visão, e depois que recebi de Jesus aquele verso em Tiago, meu espírito me disse que a palavra fugir era significativa. Procurei no dicionário e descobri que uma das conotações da palavra seria fugir aterrorizado. O diabo fugirá de você, aterrorizado. Descobri então porque o demônio, na minha visão, começara a se lamentar e a chorar. Ele estava aterrorizado. Desde então tenho visto outros demônios